Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Exu é o orixá da comunicação e da linguagem. Ele atua como mensageiro entre os seres humanos e as divindades. Uma divindade afro-atlântica, com um culto transcontinental. É cultuado no continente africano pelo povo Yorubá, está presente nos cultos afrodescendentes. Aqui no Brasil, no candomblé baiano, no tambor de mina maranhense e em diversas regiões do Caribe, como por exemplo em Cuba. Mas na Umbanda, apesar do mesmo nome, ele possui uma cosmologia diferente. E eu vou iniciar esse vídeo fazendo uma saudação a esse orixá que se fará presente na nossa conversa. Laroye Exu, Exu é Mojubá. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Galera, eu não sei se eu escolhi esse vídeo ou se eu fui escolhida por ele. Foram os inúmeros caminhos e encruzilhadas da vida, além da presença carinhosa e reconfortante de amigos, que me deram a possibilidade dessa construção. Vocês não conseguem imaginar a infinidade de vertentes e de composição desse orixá. Um orixá complexo, vivo e que vive um imenso preconceito. Se eu fosse mergulhada na religiosidade, talvez fosse mais fácil a construção desse vídeo. Mas como uma estudiosa da cultura, do culto e da história dos povos afro-brasileiros e africanos de uma forma geral, os caminhos e as possibilidades são múltiplos. Mas vamos lá, começando com um Itã. Beleza? Contam os mais velhos que na aldeia de Ajalá viviam dois irmãos que se davam muito bem. Eles jamais tinham brigado. Um nunca tinha se aborrecido com o outro. E a fama dessa amizade circulava por toda a aldeia. Um dia, Exu andava por aquele lugar e ouviu a fama da amizade entre os irmãos e resolveu testar. Será que essa amizade é tão forte mesmo? E aí ele descobriu os dois irmãos trabalhando num campo, dividido ao meio por uma estrada estreita. E os dois estavam lá trabalhando com facões afiados, cortando o mato, mas rolava uma papo entre eles. Eles estavam lá de boa, conversando, rindo e brincando. Exu pôs na cabeça um chapéu colorido, de um lado preto, do outro vermelho. E passou pela estrada bem retinho. E aí, quando ele viu os irmãos, ele disse: "E aí? Tudo beleza? Tudo na paz?" E os irmãos responderam: "Sim, por aqui tudo na paz." Exu foi passando bem retinho até a estrada desaparecer na curva. Quando Exu desapareceu da vista, um irmão perguntou para o outro: "Ué, quem era aquele cara de chapéu vermelho?" O outro olhou e falou assim: "Cara, tá brincando comigo, né? O chapéu dele era preto." E aí, o irmão falou que o chapéu era vermelho, se sentiu ofendido. "Você tá dizendo que eu tô mentindo?" "Claro que não, o chapéu dele era vermelho, eu vi." E o outro ficou aborrecido também. Adivinha o que aconteceu? Eles começaram a brigar. A princípio, era apenas uma discussão. Mas a raiva foi crescendo e virou uma agressão verbal. E aí eles foram ficando cada vez com mais raiva, cada vez mais irados e começaram a tocar socos e pontapés. E a raiva foi crescendo de tal forma, mas de tal forma, que como eles estavam armados, eles pegaram o facão. Brigaram tanto que se mataram. E como eles não tinham herdeiros, o campo ficou entregue às feras e às ervas daninhas. É por isso que até hoje, nas aldeias, os mais velhos avisam: se lembre do chapéu de duas cores, nem tudo é o que parece ser. Meus amores, os orixás são as divindades da religião Yorubá. E eles são uma personificação da energia da natureza. Por exemplo, quando a gente fala da força da água, a gente pode falar de Oxum quando a referência for da água doce,
Se a referência for da água salgada, estamos falando de Iemanjá. Se a referência for das folhas, estamos falando de Ossain. Os orixás personificam a força vital da natureza, cada qual com suas especificidades. Exu é o orixá da fertilidade, do movimento e das possibilidades. Ele é conhecido pelos Fons como Legba. Em Cuba, Exu foi chamado de Eleguá e associado ao menino Jesus, porque ele é o elo de ligação entre os seres humanos e o divino. Ele é o verbo, representa a linguagem. Como vocês podem ver, o Exu iorubano é um orixá bastante controverso e de difícil compreensão. Tem um Itan que diz que quando Olorum criou o mundo, ele deu aos orixás os domínios desse mundo. A água para Oxum, o raio e o trovão para Xangô, as matas para Oxóssi. Mas Exu chegou tarde na repartição e não ficou com domínio nenhum. Aí ele tenta desordenar tudo isso, desordenar o universo. E é aí que o ser da criação, Olorum, diz para Exu: para você não desorganizar o mundo, eu te dou o domínio de ser o comunicador entre esses mundos, entre esses domínios. Por isso, Exu é aquele que você deve saudar antes de saudar as outras divindades. É ele que faz essa comunicação entre os homens e os orixás. Ele é o responsável pelo transporte das oferendas aos orixás e também pela comunicação dos mesmos. Ele é o intermediário. Como reza o provérbio antigo, sem Exu não se faz nada. Agora me deu vontade de contar outro Itan para vocês. É assim, ó. Tinha um rei que tinha um bode que tinha 4 olhos, 2 na frente, 2 na nuca. E aí ele dizia assim para os súditos dele: no meu reino ninguém faz nada sem que eu fique sabendo, porque o meu bode, ele vê tudo, ele vê todos os lados, todos os pontos cardeais. Então tudo o que se passa no meu reino, eu tenho conhecimento. Legba, que é o outro nome do Exu, desafiou o rei: eu consigo agir sem o seu conhecimento. E aí ele foi lá e consultou o Ifá, que disse assim para ele: faça um chapéu de 4 cores e sacrifícios. Ele cumpriu o prometido, vestiu o chapéu e saiu andando. No caminho, ele encontrou a esposa do rei e golpeou a cabeça da esposa do rei. O bode correu e contou tudo pro rei. Eu vi quem foi, foi um cara de chapéu branco. E ele foi preso. E aí, quando ele foi preso, virou uma confusão, porque cada um via ele de uma cor e não havia entendimento sobre qual era a cor do chapéu dele. O bode admite o erro e o rei aprende a lição. Nem ele consegue ver tudo o que se passa dentro de uma cidade. E o Exu ganha o direito de comer o bode, que tem 4 olhos, mas que não vê. Mesmo o sol pode obscurecer quando as nuvens se interpõem entre ele e nós. A gente pode pensar nesse rei como uma forma autoritária de poder, que se propõe a ver tudo e que na prática vê apenas um ponto de vista, ignorando outros pontos de vista. A gente pode pensar nas 4 cores do chapéu como as diversidades étnico-raciais, onde cada grupo tem o seu ponto de vista e a sua forma de ver o mundo. E uma não deve se sobrepor à outra. Não existem verdades absolutas. As verdades são sempre relativas. Cada um tem o seu ponto de vista, e a partir do momento que esse ponto de vista não fere a integridade e o direito do outro, ele tem que ser respeitado. A figura de Exu, no imaginário popular, oscila entre o medo e o fascínio.
Uma figura polêmica, mas ao mesmo tempo muito popular, presente nos carnavais brasileiros e ganhando troféu com toda a sua beleza e majestade. Exu é simbolizado como caótico, peralta e cheio de traquinagens. E dentro do imaginário cristão ocidental, essas características são vistas como demoníacas. Mas a gente tem que entender que a criação dessa divindade, da divindade Exu, ela antecede a tradição judaico-cristã. E por isso essa associação está fora do tempo histórico e da religiosidade africana. Exu representa a energia, a força vital da natureza e por isso nem bom, nem mal e muito menos demoníaco. A gente não pode esquecer que nós vivemos em um estado laico, onde todos têm o direito de professar a sua fé e a sua crença, qualquer que seja ela. E acima de tudo, temos que respeitar a crença de todos. Gratidão por você ter assistido meu vídeo até esse momento. Se você gostou, não deixe de curtir e de compartilhar com os amigos. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!